Olá, bem-vindo e bem-vinda você aqui para o nosso encontro consultório de família, de portas abertas para você receber a sua família. Bem-vindos todos. Obrigada pelo carinho e presença de toda semana aqui com a gente. Hoje vamos falar sobre transtornos emocionais, transtornos mentais e a alimentação. O que a comida, o que o prato tem a ver com o cérebro, com a mente? O que tem a ver com ansiedade, depressão? Que ligação há entre os pensamentos negativos, entre as emoções negativas e aquilo que a gente come? Quais são os alimentos que, por exemplo, pessoas ansiosas não devem comer? Como deve ser pensada a escolha dos alimentos para proporcionar melhor saúde mental? Sim, não vamos ficar naquela de comer, pesar, comer, pesar. Ah, engorda, não come, faz a dieta, perde o peso, briga com a balança. Essa confusão, não, gente, é muito além. Não é simplesmente comer, engordar ou não comer para não engordar. É não comer tais alimentos para ter saúde mental, é evitar determinados alimentos para conservar o seu bem-estar ou para recuperar a saúde emocional, a saúde mental que se perde pelos embates da vida e tantas questões sobre as quais nós já falamos aqui em outros momentos, mas hoje nós separamos aqui esse tempo para a gente pensar sobre comida e mente, alimentação e transtornos mentais. Que tal? Proposta boa para a gente conversar sobre hoje? Então, eu espero você, suas perguntas. Nós estamos no nosso Instagram. Você pode deixar ali no consultoriodefamilia.nt as suas perguntas, trazer as suas questões. Pode mandar para a gente só por mensagem, fica só entre a gente, não expõe para ninguém. Também estamos no nosso Facebook também, ok, produção? Ok, então deixa lá os seus comentários. Tem aí essas duas formas de você mandar para a gente aquilo que te interessa saber no programa de hoje. A minha convidada de hoje já esteve com a gente aqui há um tempo. Ela é nutricionista clínica e também doutora em nutrição. Portanto, se eu fosse você, não perderia a oportunidade de mandar a sua pergunta, de interagir e aprender. E a escuta, abre bem os ouvidos, presta atenção, de preferência com caderninho, caneta na mão, seu bloco de notas, vai aí anotando para você pensar um novo planejamento para a sua vida e ter saúde. Vamos lá? Então tá bem. Ela está aqui comigo, já disse, nutricionista clínica, doutora em nutrição, doutora Leonice Almeida. Bem-vinda. Olá, Darlede. Muito prazer estar aqui com essa audiência maravilhosa que Queridos. você tem. Um beijo para todos eles. Sim, são muito queridos também. Um beijo para todos conectados. Minha amiga, conta pra gente qual é a relação da saúde mental e a alimentação. Responde pra gente de cara, porque é uma demanda de aprendizado sobre questões tão pertinentes que muitas vezes nos leva assim a comer só pelo prazer de comer, né? E muitas vezes não nos despertamos que tem muita influência na mente. Conta. Na última década, aumentou muito, houve um aumento de estudos epidemiológicos direcionados a essa questão da relação que tem um comportamento alimentar ou um estilo, um hábito e a saúde mental. Os transtornos mentais têm muito a ver, sim, com o que nós comemos. É claro que os estudos, tem assim muitos estudos mesmo, mas aquilo que leva para o momento do nosso assunto, que são os transtornos mentais, essa saúde da mente, tem vários, mas eu quero citar aqui alguns que provaram que quando a pessoa ingere uma alimentação não saudável, ela está bem mais vulnerável a ter doenças mentais, transtornos mentais. E o inverso é verdadeiro. Quando tem uma alimentação saudável, ele fica propenso a ter uma saúde mental melhorada. Que ótimo. Outro estudo
mostrando que os adolescentes com diagnóstico de ansiedade e de depressão, que eles pulavam alguma refeição, eles tinham mais a predisposição de não sarar do problema no tratamento. E aí gerou um outro estudo em cima desse. Será que o tratamento, a nutrição, está relacionada apenas à prevenção ou também ela atua no tratamento? Então, é um outro estudo mostrando que os hábitos alimentares saudáveis, eles não só são benéficos na prevenção, como também no tratamento. Ou seja, o paciente está com aquele diagnóstico e ele faz uso de medicação, mas ele não corrigiu a comida, então ele vai ter um atraso ou uma dificuldade ou uma lentidão no seu tratamento. Olha, conflita, né? O estilo de vida, o uso da medicação, tem implicações no processo desse tratamento. Pular uma refeição é um dos indicativos estudados ou percebidos como sendo um fator negativo para o bem-estar. Sim, o estudo mostra que as pessoas que pulam regularmente alguma refeição, ele vai desenvolver problemas de transtorno mental. E a refeição que comumente é pulada é o café da manhã. Então, é interessante que, inclusive tem estudos com crianças, com adolescentes que pulam o café da manhã, eles ficam mal-humorados, indispostos, baixa concentração mental. E aqueles que já têm o diagnóstico de ansiedade e eles pulam o café da manhã, eles têm dificuldade de sarar ou de evoluir no tratamento. Uau! Como é que está aí para você? Como é que você encara no seu dia a dia o valor do alimento? Eu estou falando para pessoas, nós estamos falando aqui para pessoas ansiosas. Ei, você aí, tem ansiedade? Está diagnosticado, está vivenciando essa ansiedade sabidamente? É o seu quadro no momento? Ou a depressão? Ou, enfim, transtornos de humor, dificuldades de concentração, hiperatividade, até autismo, até mesmo esquizofrenia. Nós já fizemos um programa já há bastante tempo aqui, pontuando alguns estudos relacionados a essa mesma questão da saúde mental, e eu trago outra vez, porque justamente a gente vai alinhando o conhecimento, a nossa prática. Como é que está aí com você? Você toma medicação regularmente, vai ao psiquiatra, tem feito terapia, mas você pensa também no que você come, como você come, quantas refeições faz durante o dia? Você tem essa consciência? Presta atenção hoje, são informações valiosíssimas. Acesso direto a uma nutricionista clínica, doutora em nutrição, te dando informações seguras para que você avalie como você tem dado conta de cuidar da sua saúde mental, física como um todo, né? A resposta é que nós somos um todo. O que mais, doutora? Então, envolvendo essa questão da nutrição e manter a saúde mental, é interessante que a gente comece a repensar como é que está a nossa escolha, como que podemos mudar o hábito. Se requer uma ajuda de outros profissionais, que sejam profissional da nutrição, profissional da psicologia, ou qualquer um outro profissional que vá agregar aí um bem-estar para a pessoa conseguir mudar o hábito dele. Porque foi provado que o carboidrato industrializado e os açúcares, carboidrato industrializado eu me refiro a pão, pizza, salgadinhos, né? Os embutidos, mas principalmente o carboidrato industrializado
junto com o açúcar do refrigerante, dos biscoitos, das balinhas, né? E tem que repensar para ver se não inclui mais na lista de compras, não está mais na rotina, né? Para não haver um consumo regular, porque isso daí faz picos, faz um pico glicêmico e depois baixa. Então, fica nessa gangorra. E isso também altera o humor no decurso do dia. Quem consome isso vai ter um humor alterado no decurso do dia. Então, é preciso que a gente possa refazer, repensar, sentar, avaliar como é que nós podemos mudar essa questão. Porque a mudança e a alteração de humor, ela vai chegar a um ponto que a pessoa pode se tornar um ansioso, ou ter um estado depressivo, né? Não tolerar, ficar irritado demais. E isso não é só para criança e adolescente, envolve adulto e também a pessoa de melhor idade. Sabe, muitas vezes há pais que vão identificar seus filhos muito agitados, muito ansiosos e logo darão um jeito de levar a um médico e não é incomum o rótulo da hiperatividade. Digo rótulo porque também já vi estudos que demonstram que há muito diagnóstico errado. E que se olhássemos bem, tivéssemos mais cautela, talvez nós veríamos crianças mal nutridas, mal alimentadas, superestimuladas por meio de alimentos que são estimulantes, né? E que nós corrigiríamos até o comportamento das crianças por vias naturais e saudáveis, sem medicalizar, melhor dizendo, sem rotular a criança com um diagnóstico que muitas vezes não é bem feito, isso é já sabido. Tem muitas crianças medicadas, mas se corrigissem a alimentação, assim como adolescentes, adultos, nós precisamos dar um pouquinho mais de atenção à relação da saúde mental, do comportamento e aquilo que a gente come. E olha que nós estamos falando especialmente para pessoas que já têm propensão a isso, pessoas que já têm tendência à ansiedade, tendência à depressão, tendência a algum tipo de transtorno, que precisam ser mais cautelosos e os pais também, especialmente na questão da prevenção. Doutora, seria demais eu pedir que você repetisse o que foi dito há um tempo atrás, nem me lembro, já faz muito tempo, mas que me marcou muito aquela informação de um estudo com os esquizofrênicos. Só para o pessoal saber de um quadro grave como esquizofrenia, em estudos com milhares de pessoas, o que foi percebido na relação alimento e a saúde mental do esquizofrênico? A alimentação muito industrializada, refinada, sem fibras, ela atrapalha o funcionamento intestinal. Essa alimentação, ela fornece subsídios para o intestino gerar muitas bactérias patogênicas. Então, a alimentação industrializada na flora intestinal ou no microbiota intestinal, vai favorecer a produção de bactérias que não são benéficas. E essas bactérias que não são benéficas, elas vão produzir uma quantidade exacerbada de toxinas. E dependendo da quantidade de bactéria, vai ser a quantidade de toxinas no intestino. E essa quantidade, ela vai extravasar, ela vai sair do intestino. Essas toxinas, elas viajarão no organismo da pessoa. E um estudo já realizado há algum tempo, o pesquisador reuniu mais de 5.000 esquizofrênicos na pesquisa e descobriu que aqueles esquizofrênicos tinham uma alimentação ruim e produziam 5 vezes mais a quantidade das toxinas que prejudicam o cérebro e prejudicam o humor e que viajam no corpo. E a pesquisa, além de mostrar que 5 vezes mais a quantidade existente nos esquizofrênicos, mostrou que quando começou a tratar a microbiota e reduzir o escatol, que é uma das toxinas produzida por bactérias patogênicas, que esse escatol é que geram muito os gases no corpo,
né? E descobriu que quando mudou a alimentação, tratou essas bactérias, reduziu a quantidade de escatol, os esquizofrênicos começaram a ficar bem. Olha isso. Então, tem tudo a ver, né? A comida ali dentro do intestino. Tem outra situação. O intestino, ele recebe o que nós comemos. E ele precisa estar bem para processar. Porque ele vai mandar em frente isso tudo. E para ele estar bem, precisa mudar o hábito alimentar, as escolhas. Precisa ter um pouco mais de fibra, uma alimentação mais com legumes, com verduras, né, as hortaliças, alimentação com fruta e evitar a quantidade de alimentos animais. Utilizar as proteínas, porque não existe só proteína animal, existe proteína vegetal. Utilizar um pouco mais as proteínas vegetais na escolha ao invés da proteína animal, para poder você refazer a sua microbiota intestinal. E refazendo, tem até um lema aí que intestino bem, a mente bem, né? Então, nós temos que dar um reforço para o nosso intestino para que ele consiga estar bem, para produzir uma mentalidade melhor. E tem outra situação. A vitamina D, por exemplo, que não é apenas para saúde dos ossos, não é? A vitamina D, que é um hormônio, também é para a saúde mental. Sim. E a vitamina D, ela é absorvida no intestino, o intestino lotado, o intestino que não funciona, que é preso, que não tem uma funcionalidade diária, ele não vai ter como fazer um aproveitamento da vitamina D alimentar, ou até mesmo a suplementada. Suplementou ou se expôs ao sol. Vitamina D, o organismo absorve até a página 2. Se o intestino está desregulado por uma alimentação inadequada, por fatores ligados à alimentação que aquele intestino trabalha, mas trabalha mal, então essa absorção vai só até a página 2, não faz o efeito, não alcança o seu fim, o seu objetivo. Exatamente. A função da vitamina D, ela atinge o organismo no geral. Sim. Mas ela é absorvida no intestino, aquela vitamina D alimentar, que vai através do alimento, ou a vitamina D que foi suplementada. Tem a vitamina D que foi estimulada pelos raios ultravioleta B, né, os raios solares que estimulou. E essa é aproveitada 80%. Os outros 20% vai vir da dieta, vai vir da suplementação. Mas, assim, a vitamina D estimulada pelo sol, ela tem processos que ela vai passando no fisiológico. E esses processos, por exemplo, um deles é no fígado, vai acontecer uma transformação da vitamina D, né, do fígado para o rim, vai haver outro. Mas se o fígado estiver engordurado, para essa vitamina D que veio do estímulo solar, e o fígado está engordurado, ele não vai conseguir fazer a total funcionalidade com essa vitamina D. E o que engordura o fígado? Eu posso te dizer daqui a pouquinho? Pode. Espera aí um pouquinho, olha só. E a vitamina D alimentar, quando ela chega lá no intestino, o intestino está com acúmulos de bactérias, não tem fibra para varrer o intestino, não tem água, porque alimentação fibrosa, sem água também não vale. Então tem que ter água suficiente para varrer e lavar, jogar água ali. E o intestino então vai se desobstruindo, e a vitamina D que vai chegando vai sendo absorvida, mas se ela vai chegar lá no fígado também, a da alimentação. E quando ela chega no fígado, encontra o fígado engordurado, e daí?
E daí pergunto eu. Nós estamos conversando aqui com a doutora Leonice Almeida. Volto a dizer, você que está chegando agora, ela é nutricionista clínica, doutora em nutrição. Nós estamos falando aqui da relação entre a saúde mental e a alimentação, o que a gente come. Há processos vários em nosso organismo e que você, certamente, que enfrenta uma ansiedade, um processo depressivo, você que tem transtornos de humor, você que passa por momentos muito difíceis emocionalmente, mentalmente falando, como diagnósticos que já são dados a você como certos, não somente desconfianças, aí você faz a sua terapia, você vai ao psiquiatra, se necessário for, toma a sua medicação, mas se você não olhar bem os seus hábitos de vida, incluindo hábitos com relação ao que você come, o que você põe no prato, tem fibras, verduras, legumes, as fibras destes alimentos, alimentos mais integrais, ou você é do industrializado, passa no supermercado, na padaria, compra o que tem, come do jeito que dá, por uma questão de descuido. Sabemos que há pessoas que não têm condição, sabemos que tem pessoas que nem têm conhecimento, mas nós estamos falando para você que pode fazer escolhas, para você que tem feito parte do tratamento, parabéns por isso, mas você não tem se dado conta de quão necessário é que você cuide da sua alimentação. Isso é fundamental. Doutora, a gente já pode saber o que engordura o fígado? Já. Então, os alimentos com gordura saturada, elas estacionam não só na artéria, como elas estacionam no fígado também. Então, a questão que os alimentos que possuem gordura saturada, em geral, são os alimentos animais. Porém, tem alimentos vegetais que, se você frita e você transforma aquela gordura boa numa gordura ruim, você também pode levar a estacionar não só na artéria como no fígado. E eu falei disso porque a vitamina D precisa ter o caminho dela, chegar até lá no cérebro, porque ela tem uma função muito importante no tratamento para a depressão. Mas se ela chegar a encontrar um fígado engordurado, talvez ela ou não vai sair na quantidade ideal até chegar ao cérebro, ou ela nem vai sair dali do fígado. Então, os alimentos que engorduram o fígado, queijo, as calabresas, alimentos cárneos como a pele do frango, a asa do frango, a maminha, a picanha, o cupim. E eu estou falando para pessoas que agora devem estar se chocando com tudo isso. Mas frituras, outra coisa que é aquelas bolachas recheadas, né? Tem muita gordura trans, inclusive. E o miojo tem muita gordura trans, você pode engordurar seu fígado e dá para o seu filho engordurar o fígado dele também, né? Então, por aí vai. Esses alimentos todos engorduram o fígado, vai chegar lá a vitamina D, que é para o cérebro, para uma depressão, e não vai conseguir sair na quantidade ideal para suprir aquele cérebro no tratamento, que também o rim, viu? Porque a vitamina D, ela tem um processo, né, o da dieta, para chegar até o rim, e o solar também, para chegar até o rim. Encontra um rim com defeito, um rim que não tem água, um rim com problemas, e aí como é que vai ser? Não vai ter o resultado esperado em todo o tratamento para a depressão, porque é necessário suplementar ou expor-se ao sol para a produção de vitamina D. Muito bem. Tem pessoas que escutam essas informações e elas estão ali do outro lado, assim, que, olha, muito obrigada, que bom, vou prestar mais atenção, vou pensar em outras formas de mudar, enfim, tem um ideal, né, alcançado. Mas tem outros que são rebeldinhos, eu tô vendo daqui, hein? Não abro mão disto, daquilo, não vou mudar porque isto ou aquilo. Eu sei que tem esse tipo de gente, mas enfim, cada um faz as escolhas que, né, esteja apto a fazer. A Josiane, ela fala de bem longe, ela diz, no outro país, ela diz que é epiléptica
e que ela pergunta que alimentos eu deveria evitar para baixar o peso e evitar convulsão. Ela faz essa associação aí do peso, que ela deve ter sobrepeso, e ainda para evitar convulsão. Tem a ver? Eu vou lançar a pergunta e nós vamos para o intervalo. É isso, produção? Tem mais tempo? Tá bom, pode ser chamar o intervalo? Tem alguém aqui falando fez cirurgia bariátrica, porque o IMC dela está em 40 e o médico disse que ela tem a possibilidade de um AVC, um caso bem sério. O Silvio diz que tem barriguinha, mesmo fazendo uso de arroz integral, mas ele sofreu um AVC há 2 anos, antes ele tomava muita cerveja e deve ser esse o motivo da barriguinha. Ei, Silvio, tu já parou com essa cerveja, né, Silvio? Por favor, vamos dar uma arrumada aí nessa história. Cláudia diz, Darleide, eu me sinto péssima, pois não consegui barrar a comida, ela me domina, triste ou feliz, a comida está sempre em primeiro lugar. A gente precisa entender por que o alimento, a comida, é esse gatilho que te faz ser prisioneira dele, em vez de fazer senhora do seu prato e do seu destino. Você já experimentou uma terapia? Você já experimentou investigar as suas emoções? O que está por trás desse movimento de comer em demasia ou descontroladamente, sem que você tenha o freio quando você queira dar? Você já investigou isso bonitinho? Porque isso vai muito além da dieta, tá bem? Nós vamos para o nosso intervalo, vamos voltar aqui então com a doutora Leonice Almeida e a gente espera você para falar sobre os transtornos mentais e a alimentação. Até já! Você sabia que aqui na Novo Tempo nós somos uma das maiores escolas de estudo da Bíblia no mundo? Nós somos. E acontece que são milhares e milhares de pessoas estudando a Bíblia todos os dias com a gente. Temos muitos cursos, quase 30 cursos bíblicos oferecidos para você gratuitamente. Para você que já é matriculado nessa grande escola de estudo da Bíblia, de estudo da vida, de relacionamentos, de emoções, de sentimentos e do estudo bíblico mesmo, sobre profecia, sobre temas da fé, da religião bíblica. Você está de parabéns. E você que ainda não se inscreveu, fica aqui o convite para ser mais um aluno nessa grande escola de estudos bíblicos, espirituais, emocionais, como eu tenho aqui em mãos um destes estudos que é sobre família. E está aqui o meu convite para você entrar em contato com a gente, pedir a sua revista. Nós vamos então fazer a sua matrícula nessa escola e então receberá em casa esta lição gratuitamente. Você entra em contato com a gente pelo nosso telefone 0 operadora 12, número 21 27 31 21 12 21 27 31 21. Essa revista Entre Família é um curso com 13 lições para você estudar, interagindo com a sua família, tem perguntas, questionários para vocês elaborarem as respostas juntos. Você tem ao final de cada um destes cursos, inclusive do Entre Família, um certificado dado pela Escola Bíblica da Novo Tempo. A gente envia até brinde para você. O nosso interesse é que você aprenda, tenha conteúdo e é gratuito, porque os Anjos da Esperança, os nossos apoiadores financeiros, já fazem toda a cobertura do custo para que você não tenha que pagar para receber. Então é só entrar em contato com a gente pelo nosso telefone ou anota aí o nosso WhatsApp. Facinho, salva nos seus contatos. O número da operadora que você usa, o nosso DDD é o 12 e então anota aí, vou dizer bem devagar. 0 mais o número da sua operadora, o nosso DDD é o 12 98244 4449. Vai ficar aí no seu vídeo para dar tempo de você anotar bonitinho, salva nos seus contatos e me manda agora uma mensagem dizendo: Darleide, eu quero receber a revista Entre Família, eu quero ser mais um aluno nessa grande escola que é a Novo Tempo. Então vem com a gente e todos nós só temos que aprender juntos e pôr em prática para vivermos mais famílias felizes, tá bem?
Então, dito isto, eu convido você a continuar com a gente aqui no nosso programa falando sobre ou aprendendo mais sobre transtornos mentais e a alimentação. Deixei algumas perguntas no ar, volto com a doutora Leonice para ela nos ajudar a saber. Por exemplo, a Josi quer saber sobre alimentos e epilepsia, sobrepeso, e ela tem a intenção de corrigir esse sobrepeso e evitar convulsões. Para o sobrepeso, ela precisa fazer uma correção alimentar e eu sugiro que ela faça um padrão ou busque um aconselhamento com um profissional da nutrição para que ela gere um padrão de alimento na rotina do dia com um pouco menos de carboidrato, uma quantidade menor de carboidrato, 1, 2, 3 dias e depois ela volta para a quantidade normal de carboidrato e ela fica então fazendo uso de carboidratos integrais, os não processados, os não refinados, e ela vai reduzindo essa cota de carboidrato para que ela consiga, então, gerar um pouco de cetoses. As cetoses, para quem tem epilepsia, a produção de cetoses é um dos casos que pode gerar um bem-estar. Não pode produzir muitas cetoses. O que é a cetose, doutora? São substâncias que são oriundas... Você já ouviu falar da dieta cetogênica? Sim. É retirado o carboidrato, ou melhor, não é retirado, é diminuído a cota de carboidrato por alguns dias, a pessoa fica como se ela estivesse fazendo um jejum com cotas pequenas, né, com subdoses de carboidrato, para gerar um pouquinho de cetose. Só não pode ficar mais do que 3 dias gerando cetose, porque a cetose é um perigo para o organismo, pode levar à morte. Mas se ela diminui a quantidade de carboidrato, o corpo não vive sem isso, porque o carboidrato, ele gera energia. Então, ela diminui um pouco esses carboidratos para poder gerar um pouquinho de cetoses em pequenas quantidades. Ela não vai zerar o carboidrato. Tá? E também eu sugiro uma alimentação um pouco mais ovo-lacto-vegetariana. Mais natural possível. Mais natural possível, porque pode ser que ela fique anos sem ter nenhum episódio de epilepsia. Amiga. Os vegetarianos, eles já têm estudos mostrando que eles... os epiléticos que se tornaram vegetarianos ou veganos, eles ficaram sem episódios de epilepsia. Olha isto, olha isto. Amiga, não arrisca não, não é nem só ovo-lacto-vegetariano, que é o padrão geral, mas assim, já vai no aprendizado, vai aos poucos, sendo orientado por um profissional, mas um profissional que entenda essa proposta do vegetarianismo, você vai evoluindo do ovo-lacto-vegetariano para o vegetariano estrito, não precisa ser vegano do ponto de vista de não consumo mel, não uso nada de couro, não é isso, a gente está falando de você ter uma alimentação o mais próxima possível do natural. Vai perseguindo esse objetivo que certamente vai ser de grande benefício para você. Muito bem, vamos lá. Deixei uma questão relacionada à Deise que trouxe para a gente, ela vai fazer uma bariátrica, pois o IMC dela já está em 40, o médico disse que ela tem um risco muito grande de um AVC, ou seja, um caso mais grave, um acompanhamento mais necessário, mais urgente diante de um quadro severo, né? Ela tem uma obesidade com comorbidades. E se está bem severo e ela vai, a opção é só essa, já tentou outras opções e não funcionou, ou está mesmo à beira de um risco grave, vai para a bariátrica, sabendo que vai ter carências nutricionais para sempre. Vitamina C, que não vai ser bem absorvida, a vitamina B12, que vai faltar sempre. E sabe que quem faz bariátrica, dependendo da idade da pessoa e, enfim, de todo esse preparo antes, né? Ela tem que preparar o organismo para isso. Se não preparar, vai ter carências de B12 e vai entrar num processo depressivo. Há também essa tendência? Sim, há. Até do cuidado mental também, não é? Exato. Porque a gente faz uma cirurgia no intestino, no estômago, enfim, no intestino, a bariátrica é o intestino... Com o estômago. Com o estômago, né? Essa ligação. Mas e a cabeça? E os seus pensamentos? E a visão que você tem de si mesma?
E a ideia que você tem a respeito do seu, de você mesmo, do seu valor próprio, o que que você... Então, assim, precisa... É o inteiro. É você ter essa iniciativa do cuidado com o sobrepeso, mas e essa cabeça, como está? Tem sido acompanhada por um psicólogo? Porque faz parte do processo, né? Sim, sim. Quem entra para uma bariátrica tem que se preparar, tem que ter um pré-preparo, talvez de semanas ou meses, e depois, durante e no pós-operatório, sempre vai ter que ter um psicólogo acompanhando e um profissional da nutrição e o médico dela que fez a bariátrica, porque é um conjunto de profissionais para trazer um resultado para o corpo sem muitos danos futuros. Mas já se sabe que a falta de vitamina B12, ela também dá um mal-estar mental. Sim, sim, absoluta relação. O meu marido é depressivo e tem dificuldade de evacuar. Muitas vezes ele não consegue. A relação intestino-depressão, o intestino e a mente, né, o cérebro. Sim, o intestino é como se fosse um armazenador de substâncias para quando o cérebro pede, o intestino libera. Né? Então, se o intestino não tem uma funcionalidade que deveria ter, não vai liberar substâncias na hora que o cérebro solicita. Né? Então, eu li um estudo que a serotonina, uma parte está no cérebro, mas a maior parte está no intestino. É para estar no intestino. E quando o intestino vive com essa putrefação de alimentos e resíduos fecais ali acumulados, não tem como ter uma serotonina alto nível para enviar para o cérebro no momento exato. Outro dia eu falava assim com uma amiga, sim, os estudos dizem, há estudos que dizem que o intestino é um segundo cérebro, não é? E ela disse, não, amigo, o intestino é o primeiro cérebro, ou seja, diante desse fato, né, de ser o intestino que tem o maior suporte com relação aos nutrientes necessários. O marido dela vai ter que fazer um tratamento, ele já faz o tratamento para depressão? Ela não diz. Vai ter que fazer o tratamento para a depressão e o tratamento intestinal. Né? Então, são duas coisas aí. Intestino preso, alteração de humor, tá? Pessoas enfesadas, entende a relação? Pois é. Alzheimer tem alguma coisa a ver? A Cátia disse que tem 2 casos de Alzheimer na família. Tem alguma alimentação que possa ser um auxílio nesse diagnóstico? Então, os ômegas, né? O ômega, não só ômega 3, não só é essencial no tratamento para os transtornos mentais, como também é essencial na prevenção e tratamento para o mal de Alzheimer e de Parkinson. Muito bem. A Maria diz assim, sempre estou aqui vendo vocês. Obrigada, meu amor. Obrigada pela sintonia de sempre. Ela diz, tenho 63 anos, pressão alta, minha vitamina D está em 28. Posso tomar essa vitamina continuada? É preciso você procurar um profissional. Né? Um profissional da nutrição, ele vai te ajudar, ou um médico vai te ajudar a verificar qual é realmente a sua necessidade. Mas estando no nível que está, de certeza você vai ter que se expor mais ao sol e não precisa você ter uma exposição na face. Né? Porque tem muita gente que se preocupa, poxa, eu vou me expor, e o câncer de pele manchar e tal, meu rosto. né? Vai manchar meu rosto. Não precisa você se preocupar em expor a sua face ao sol. Até porque os componentes abaixo da derme, ou seja, na epiderme da face, os componentes que serão estimulados não vai ter tanto significado mas quanto a outra parte do corpo. Então, a face, deixe de lado, mas exponha o resto do corpo ao sol, né? Proteja a face. E vai ter que fazer, sim, a suplementação se o quadro é um quadro que já está levando para uma tristeza, para uma sensação de desânimo, mal-estar, às vezes depressão, um estado depressivo. Você já está levando para isso,
você se expõe ao sol e faz a dosagem que o seu profissional pode prescrever, né? E depois medir, depois de 90 dias ou 6 meses, fazer uma aferição através de exames laboratoriais para saber como é que está agora o nível e se é hora de parar, o seu doutor vai lhe ajudar. E é uma coisa importante também a gente lembrar, né, doutora, que muitas vezes nós somos propensos a encontrar ou desejar uma resposta, uma solução, fazendo uma única mudança. Pode ser o caso de que você corrige um fator e, obviamente, o resultado vai vir em cascata, ok, era só aquilo mesmo. Mas o que se deve perseguir é o ideal de fazermos mudanças, outras, num conjunto. Às vezes a gente pensa assim, se eu tomar essa pílula vai resolver todos os meus problemas? Não, ela pode atenuar, ela pode incidir sobre uma questão específica, mas quando estamos falando de saúde por inteiro, nós estamos chamando a atenção para hábitos no plural. Então, qual nós vamos fazer agora? Vou te perguntar sobre alimentos que pessoas ansiosas devam evitar, coisas assim. Aí alguém já pega o papelzinho ali, a caneta, anota, deixa eu ver o quê, e pensa que é só o que vai comer. Mas tem exercício, tem água, tem sono, tem outros hábitos que a gente precisa levar em consideração, tá bem? Bom, mais uma aqui. Ótimo tema, diz a Priscila. Minha enteada sempre leva chocolates, bolachas, sucos industrializados para lanchar na escola. Percebo que ela tem falta de atenção, tem ansiedade e tem dificuldade de aprendizagem. Isso pode estar ligado à má alimentação? Sim, no começo falávamos dos estudos que mostram esses hábitos erráticos que interferem, sim, no comportamento, no humor, na disposição, na concentração e precisa ser modificado, né? Tem que ter uma consciência familiar para poder ir ajudando aquela criança, modificando os hábitos dela e gerando um novo paladar. É claro que tudo é um processo, como bem você falou, não é só uma questão que vai resolver tudo. Então, é um conjunto de coisas. Então, é um conjunto de alimentos que precisam agora ser introduzidos e retirar aqueles que são os alimentos maléficos, incluir os benéficos. Exatamente. Pais, professores, enfim, educadores, família, o que nós queremos para os nossos filhos? Queremos o melhor, não é? Tem pai e mãe trabalhando, dando sangue, o suor, para dar conforto, para dar o melhor, para dar a comida para os seus filhos, pensando no seu bem-estar, no seu futuro. Então, assim, é muito esforço, é muita dedicação, não é? Então, só um pouquinho mais de esforço e dedicação para você pensar que tijolinhos nós estamos colocando, você está colocando na construção da vida dos seus filhos. Você tem certeza que biscoitos recheados, chocolates, açúcares de modo geral, esses suquinhos, refrigerantes, que você tem dó de a criança não comer? Que dó! Ai, que pena que eu tenho dessa criança, porque ela não come chocolate. Que pena que a gente deve ter é de uma geração doente, de uma geração ansiosa, depressiva, com pensamentos suicidas. E elas não estão assim, doentes, infelizes, porque elas não têm roupa, sapato. Eu já falei isso milhões de vezes. Porque elas não têm conforto. A maior parte dessas crianças e adolescentes estão doentes por outros fatores que lhes faltam. E um deles é uma boa nutrição. E que a gente muitas vezes não tem uma nutrição adequada, não é por falta de dinheiro, é por falta de conhecimento e por falta de respeito à vida. Porque entre comer um arroz integral e um arroz branco, nós vamos preferir o branco por prazer, mas não é por uma questão de valores, os valores estão muito aproximados. E quando nós investimos por saúde, nós temos outro conceito, nós temos outros valores envolvidos. Pai, mãe, prestem atenção nisso. E você aí que não tem filhos, mas está ouvindo, aí vê uma criança de uma família que não come doce, não come chocolate, aí você fica interferindo, não é? Vovô e vovó ficam, pobrezinho, é só um copinho de refrigerante. Só tem 6 colheres de açúcar num copinho de mais ou menos 200 ml de refrigerante, só tem 6 colheres de açúcar. É bom, é pouco, é muito para você? O que você acha?
Enfim. Doutora, alimentos que uma pessoa ansiosa deve evitar ou que deve consumir? Café. Esse deve evitar ou consumir? Deve evitar. Ah. Evitar o café, evitar energéticos, né? Existem muitos energéticos por aí. E o povo vai para a academia e toma muitos energéticos e ele não sabe, às vezes, o que está acontecendo com ele. Mas se ele já tem um quadro, um diagnóstico de ansiedade, ele não deve tomar energéticos. Né? Cerveja, bebida alcoólica, tem que ser retirado. Né? Tem o diagnóstico de ansiedade, tem que retirar isso aí. E uma outra coisa que as pessoas até confundem, Darleide, é com relação ao chocolate, a barrinha, né? A barrinha de chocolate, o achocolatado. É preferível, e agora entra o que se recomenda, né, no caso de alimentos para a ansiedade, é preferível você comer o cacau. Porque o cacau, tem o cacau suco da fruta e tem o cacau semente, né, que é torrada e depois amassada para gerar um cacau para usar como um chocolate, né, um achocolatado. Mas, na verdade, é o cacau que não vem misturado com muitas coisas, né, e isso vai favorecer uma quantidade boa de zinco e de cobre para o cérebro. Né? O zinco e o cobre são minerais essenciais no tratamento de transtorno mental. Mas não é o chocolate, é o cacau. Então, eu falei que evitar café, bebidas alcoólicas, energéticos, evitar comida industrializada, alimentos ultraprocessados, evitar açúcar, né? E consumir cacau ao invés do café, né? Consumir uma alimentação mais à base de hortaliças, legumes, frutas e o modo de preparar de tudo isso. Porque às vezes a gente está com um bom alimento, um legume, mas a gente quer fritar. Né? Consumir um pouco mais de alimentos que tenha uma composição de triptofano, que triptofano é uma proteína. E é uma proteína que não está presente só em alimentos animais. É uma proteína que também está presente em alimentos vegetais. Então, se você tem que reduzir o seu consumo de alimento animal, você vai aumentar um pouco o seu consumo de proteínas vegetais. Porque o triptofano é uma proteína que gera um bem-estar. Então, no tratamento para transtornos mentais, tem que ter o triptofano. Que a gente encontra, por exemplo? Podemos encontrar em vários alimentos proteicos vegetais. Por exemplo, grão de bico. Grão de bico, feijão. Encontramos no brócolis, tem um bom teor de triptofano. Inclusive, foi feito já estudos com brócolis e a alimentação de crianças. E o triptofano presente, que é a proteína presente nos vegetais, ele é muito bem aproveitado pelo corpo e vai gerar serotonina no cérebro. Ele é o precursor da serotonina. Só que se a pessoa consome regularmente pratos de salada e ele consome alimentos integrais e não refinados, ele tem uma boa quantidade de vitaminas do complexo B. Porque a vitamina do complexo B, ela é uma facilitadora da serotonina. Pega o triptofano, que vai pegando carona da vitamina B, e vai ser transformado em serotonina. Então, por aí se vê aquilo que você falou, que não é uma coisa, é um conjunto de coisas, né? Então, consumir o triptofano das proteínas, mas ter a salada, ter o alimento integral, para poder você ter boas quantidades de vitamina B, para poder facilitar ter uma boa produção de serotonina. Muito bom. Nisso consiste, inclusive, estudar mais, ler mais, ouvir mais profissionais. Agora, tendo em mente quem são os profissionais a quem você tem dado mais atenção. Você sabia que tem linhas que elas são mais da ordem do evolucionismo, outras que são do criacionismo.
Doutora Leonice é da linha do criacionismo, ela é cristã, ela sabe que nós fomos criados por Deus e que Deus faz essa criação de uma maneira extremamente inteligente, que o nosso corpo é inteligente e a gente precisa ter essa inteligência de como lidar com esse organismo vivo e que exige da gente atenção e administração. Eu gravei um programa com a doutora Leonice, ainda não foi exibido, é para bem daqui a alguns meses, mas eu pedi que ela falasse um pouco, você vai ver posteriormente, mas, por exemplo, quando eu pedi para ela falar sobre dietas que excluem o carboidrato completamente, você citou agora há pouquinho alguns prejuízos e alguns cuidados que devemos ter em relação a deixar de comer carboidratos por um pouco de tempo e logo retoma, e é só diminuir a quantidade. E não algumas dietas que, por exemplo, propõem que você só coma proteína animal e que se abstenha do carboidrato para você perder peso e perde junto saúde. Não, mas eu estou aqui, ó, lindo, maravilhoso, bombado, sarado, lindo e maravilhoso. O Criador te fez para comer proteína animal, o Criador. Eu não estou perguntando para quem acredita no homem das cavernas. Essa história das cavernas não tem na Bíblia. Quando Deus criou, Ele criou assim para comer animais mortos, para comer animais que viram esse alimento que para muitos de nós é essencial, fundamental, não vive sem proteína, e a proteína vegetal, e o alimento saudável, e o alimento simples, e o alimento comum, o mais natural possível. Não tem paladar para isso, porque foi perdido. Vamos resgatar, vamos estudar sobre, vamos pensar sobre, principalmente do ponto de vista da criação. Né, doutora? Acho que é bom a gente ter isso em mente. Exatamente. A criação tem uma inteligência extraordinária. Né? Conhece muito a fundo tudo do nosso corpo. Por exemplo, tem receptores para tudo dentro do nosso corpo. Inclusive, tem receptores para tudo que eu falo de bom. Uhum. E a gente estraga com os receptores colocando o que não é bom. Uhum. Só para ficar mais claro ainda, vai que alguém não assiste aquele programa que nós gravamos e ainda vai ao ar, há riscos severos de quando alguém se abstém do uso de carboidrato. Por quê? Porque gera quando o carboidrato é para gerar energia e quando você tira, aí o corpo vai buscar energia das gorduras, das proteínas, enfim. E não é para retirar o carboidrato, porque vai gerar, nós vamos ter uma condição cetogênica no corpo. E a condição cetogênica a partir do 3º dia é um perigo. E o que é essa coisa da cetogenia? O que é essa condição cetogênica? Traduz para a gente. As cetonas são geradas... Acetonas? Cetonas. Cetonas são geradas porque não tem o carboidrato. E ela é uma toxina? Ela é uma substância maligna? É uma substância perigosa para diminuir o pH, né, do sangue, do nosso corpo, e pode levar a um coma. Então, pessoas que ficam muito tempo abstendo-se do carboidrato saudável, integral, essas pessoas podem correr o risco de gerar um coma por conta das cetonas que foram produzidas. Por isso que o jejum, né, o jejum por muito tempo pode gerar cetonas e é importante não gerá-las. Alta quantidade prejudica e mata. Provoca prejuízos, né? Bom, mas nós fizemos um programa aqui, como eu já disse, para tratar um pouco mais sobre isso, nós já estamos finalizando aqui, mas isso é para dizer para você que tenha cuidado com as dietas da moda, tenha cuidado com as promessas de perder peso muito rápido, sem considerar a orientação, quem é o profissional e em que você acredita. Se está na mesma linha daquilo que o seu profissional acredita, pense bem, preste atenção. Nós estamos finalizando setembro, o mês que é dedicado a pensar sobre a saúde mental, saúde emocional, combate ao suicídio. E a gente fala de diversos assuntos, traumas, tratamentos, mas a gente pouco olha para o prato.
A gente pensa muitas vezes no que come, preocupado com a aparência, com o peso, sobrepeso, com o número que veste, mas a gente precisa pensar a importância que tem um intestino saudável, como repercute numa mente saudável e o contrário também vai ser verdadeiro. Doutora, muito obrigada, viu? Muito bom recebê-la aqui com a gente. Você quer entrar em contato com a doutora Leonice? O Instagram da doutora Leonice aparece aí para você, Leonice, Leonice, doutora Leonice, para você fazer alguma pergunta, interagir com ela. Espero que ela tenha tempo para tal. Muito obrigada, viu? Deus abençoe muito. Ok, eu gostaria que todos repensassem se querem um organismo com uma mente sã, uma mente saudável ou não, porque vai da nossa escolha. É isso. Obrigada. A você também, muito obrigada pela companhia. Um prazer imenso ter você aqui com a gente nesse tempo terapêutico, desse momento de aprendizado. Agora é continuar estudando, refletindo, praticando algo que seja de benefício para você. Te desejo muita saúde mental, muito amor, muita graça de Deus na sua vida. Um beijo e até a semana que vem aqui no Consultório de Família. Eu te espero. Até lá. Deus te abençoe. O Criador te abençoe.